Fala, povo de Deus! Primeiro dia da nossa série Jesus Cristo, a nossa, a minha, a sua única esperança. A nossa esperança é Jesus, amém? E nessa série de 6 capítulos nós vamos ler 1 Timóteo, amém? A carta que Paulo escreveu para Timóteo, seu filho na fé, com muitos ensinamentos poderosos da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Amém? Quem abriu e achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou te esperar. Tô brincando. Você pausa o vídeo e aí quando achar, você volta o vídeo, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, sem mais delongas, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, ele está escrevendo ao seu filho na fé, tá? Por ordem, agora ele é apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador. Agora, quem é o nosso Salvador? Jesus. Só que aqui Paulo está falando que Deus é o nosso Salvador, então Jesus é Deus. Mais uma vez, provando isso, né? A Sagrada Escritura, e de Cristo Jesus a nossa esperança, tá? Então aqui já vai falar sobre o título da nossa campanha. A nossa esperança não só está em Cristo Jesus, como é o próprio Cristo Jesus, porque fora dele não há esperança, tá bem? Fora de Jesus não há esperança. Ele não carrega a nossa esperança, ele é a nossa esperança. Eu não vou até Jesus porque ele tem algo para me dar. Eu vou até Jesus porque ele é tudo o que eu preciso. Eu vou até Jesus porque ele é tudo o que eu necessito. Eu vou até Jesus porque sem ele eu não tenho nada e mais nada faz sentido. Amém? Então Jesus Cristo é a nossa esperança. Tá bom? E se nós não temos Jesus, nós não temos esperança, nós não temos vida, nós não estamos na verdade, não andamos no caminho verdadeiro, não somos libertos, não nos chegamos até Deus, não somos salvos, não temos nada. Tá? Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Então Paulo pegou e foi para Macedônia, mas ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso, né? Para ordenar a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas. Então já tinha gente pregando o evangelho falso. Isso não é coisa nova, não. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. Então, estava rolando duas questões aqui ruins. O quê? Uma galera estava ensinando doutrina falsa, isso é terrível, isso é heresia, isso é doutrina diabólica, isso é enganar o povo de Deus, isso é fazer um mau uso da palavra. E estavam dando atenções a mitos e genealogias intermináveis que só causavam controvérsias. Tá? Então hoje em dia tem uma galera que eles gostam da polêmica, eles gostam da controvérsia, eles gostam de causar, eles gostam de estar na mídia aparecendo a todo custo, tá? Mas eles não gostam de pregar a palavra de Deus, eles não gostam de falar da Bíblia, eles gostam de controvérsia. Então eles gostam de pegar o nome e a foto de uma pessoa famosa, jogar aqui no YouTube para ganhar visualização, para gerar controvérsia. O fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Aí traz um mito. O que é isso? É uma história inventada, é algo que não é verdade. Aí traz o quê? Uma genealogia interminável, ou seja, uma história cansativa e cheia de pontos a se perceber. Para quê? Para promover o reino de Deus? Não, para gerar controvérsia dentro da palavra. E aí ainda pegam e ensinam doutrinas falsas. Tudo por quê? Por clique, por dinheiro, por seguidor, por encher igrejas a todo custo, mas eles não pregam a palavra de Deus. Tem gente que está aqui pelo reino, está na internet pelo reino, está nas igrejas pelo reino, mas fala de tudo, menos da palavra de Deus. Não consegue abrir a Bíblia e ensinar um capítulo.
tá? Isso não é novo, isso acontece desde a época de Paulo, tá bom? Só que Paulo, ele tá nos falando através dessa carta, fale a verdade ou se cale, pregue a palavra ou se cale, abra sua Bíblia ou se cale, fale do Evangelho de Jesus ou fica calado, porque gerar controvérsia, gerar briga, gerar escândalo, não está abençoando em nada o reino, não está fazendo o reino de Deus avançar em nada, não está edificando nenhuma vida, pelo contrário, está destruindo muitas. Então, se não for para pregar a palavra de Deus, se não for para ser boca de Deus nessa terra, se cale. Tá bom? É isso o que Paulo está falando. E nós precisamos dizer não para as controvérsias. Nós precisamos dizer não para o nosso ego. Nós precisamos dizer não para brigas, ainda que brigas hoje em dia nos promovam, porque hoje não pode ter uma briga entre dois pastores, entre duas pessoas que promove os dois. Nós precisamos dizer não às controvérsias, nós precisamos dizer não ao nosso ego, nós precisamos dizer não às brigas, nós precisamos dizer não, principalmente ao falso ensino da palavra. Nós precisamos pregar a palavra verdadeira. Nós precisamos dizer sim à sã doutrina e ao reino de Deus. É isso que importa mais, porque pregar a palavra não está sendo mais suficiente, tá? Para as pessoas do mundo, mas nós estamos aqui firmados na rocha para pregar a palavra de Deus e permanecer firme na sã doutrina. Ganhando clique ou não, ganhando visualização ou não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino de Deus. E se uma vida se converter através de um vídeo desse meu aqui, a missão está concluída. Amém? Versículo 5. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Então Paulo está falando isso porque ele ama as pessoas. Versículo 6. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que estão dizendo acerca das afirmações que fazem tão categóricas. Então Paulo está falando, as pessoas se desviaram do caminho da verdade e estão se metendo em discussões inúteis, querendo se passar por mestre da lei. Meu Deus do céu, é o que mais tem hoje. Discussões inúteis e pessoas sentadas discutindo, querendo ser mestre da lei, mas não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu vou falar um negócio pra você. Eu amo assistir debates aqui na internet. Amo assistir debates, tá bom? Existem muitos canais de debate, existem muitos debates muito bons aqui na internet. Muito bons, abençoadores e enriquecedores, onde você aprende mais da palavra de Deus. Tá bom? Existe debate, por exemplo, do César Cavalcante com o Gilmar Fiuza, onde os dois ali estão falando sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse. Um traz uma visão do arrebatamento, né? Da pré-tribulação, o outro traz uma visão da volta de Jesus depois da grande tribulação, e é um debate enriquecedor. Por quê? Porque eles têm pontos diferentes, mas eles não estão ali em discussões inúteis. Eles não estão se atacando, mas eles estão lançando as suas ideias e você acaba ouvindo e aprendendo dos dois lados e é edificado. Mas existem debates na internet hoje, nas ruas, nas igrejas, ridículos, onde tudo que está sendo falado ali é pura invenção, é pura distorção da palavra de Deus. Tem gente que pega um versículo e distorce ele totalmente, gente. Totalmente, apenas para se enquadrar naquilo que a pessoa quer falar. A pessoa quer se passar por mestre da lei, mas não sabe que está passando vergonha, está se metendo em discussão inútil, tá bom? Tem gente, tem crente entrando em discussão inútil, brigando com outros irmãos dentro da igreja, por causa de nada, por causa de um posicionamento teológico. O que nos une não é o nosso posicionamento teológico, o que nos une é o amor a Deus, o que nos une é o elo perfeito, o que nos une é o propósito do reino, de andar juntos até o céu para vivermos eternamente com o nosso Deus. É isso que nos une. É isso que nos une. Tá? Existiram dois pregadores muito famosos no passado, que era o John Wesley e o outro acho que era o George Whitefield, se eu não me engano. Os dois eram contemporâneos, só que eles tinham linhas teológicas diferentes. Aí chegaram em um e perguntaram, você vai encontrar o outro lá no céu?
Aí ele falou, não vou não. Aí todo mundo pensou que ele estava falando porque o outro não ia ser salvo. Ele falou, não, eu não vou encontrar, porque mesmo ele pensando diferente de mim, eu sei que ele é mais homem de Deus que eu, ele vai estar mais próximo de Deus do que eu não vou conseguir chegar perto dele, é por isso que eu não vou encontrar ele. Olha a mente das pessoas do passado, tem visões teológicas diferentes, mas sabe reconhecer que é homem de Deus, mas sabe reconhecer que anda na verdade, mas sabe reconhecer que prega sã doutrina e que vai para o céu. Agora hoje, se a pessoa pensa diferente de mim, eu já brigo, eu já excluo, eu já denuncio, eu já calunio, eu já invento um mito, eu já crio uma discussão inútil, porque eu quero me passar por mestre e saber de tudo. E Paulo tá falando, chega disso, tá bom? Chega disso. Nós precisamos voltar à simplicidade. Nós precisamos voltar à base da palavra, tá bom? Nós precisamos voltar a pregações verdadeiras, tá bom? A pregações verdadeiras. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e eu recebo várias perguntas. Uma delas era assim, eu tô passando por tanta luta há tanto tempo, por que a minha vida não muda? A vida da pessoa não muda porque ela não muda. A vida da pessoa não muda porque ela não se enquadra na palavra. Só que provavelmente essa pessoa tá ouvindo de alguém, fica tranquilo. É só questão de tempo, vai passar. Suporta mais um pouco o processo. Enquanto talvez ela devia estar ouvindo, muda de vida. Deixa as velhas práticas para trás. Para de perder tempo com coisinha na internet, com picuinhazinho no seu trabalho, e se volta para a palavra, e se volta para a santidade, e se arrependa. Aí sua vida vai mudar. Agora tem pessoas rodando e rodando e rodando no mesmo lugar, porque não está tendo encontro com a palavra de Deus verdadeira, tá? Você vai entender o que eu quero dizer, ó. Versículo 8, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então a palavra de Deus é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Podemos usar isso para o bem e para o mal, tá? Nós precisamos usar isso de maneira adequada, porque Deus vai nos cobrar um dia. Também sabemos, versículo 9, que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, os insubordinados, para os ímpios e pecadores, profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam moralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente e todos os que se opõem à sã doutrina. Por que que a lei é para essa galera? Porque a lei, a palavra de Deus, nos ensina o que é correto. Então a palavra de Deus serve para alcançar o pessoal que está no erro e mostrar a verdade, tá bom? Ou seja, eu, Vitor, preciso da palavra de Deus, porque eu não sou perfeito, tá bom? Então, se você detecta em você um erro, um pecado que precisa ser mudado, a palavra de Deus é para você. Agora, se você é perfeito, aí eu tenho que te chamar de anjo, né? E já já você vai pro céu. Ou nem anjo, porque nem os anjos são perfeitos. Perfeito é só Deus. Até por isso que Satanás, que era anjo, caiu e levou consigo uma terça parte. Então a palavra de Deus é para mim, é para você. Amém? Versículo 11. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho. No glorioso evangelho. O evangelho, ele é glorioso, tá? O evangelho por si só, ele é glorioso. A gente não precisa inventar, a gente não precisa acrescentar, a gente não precisa tirar. A gente precisa pregar o evangelho puro e simples, porque ele por si só é glorioso. E a sã doutrina está dentro do glorioso evangelho que me foi confiado pelo Deus bendito, tá? O evangelho do Deus bendito. O evangelho do Deus bendito foi confiado a Paulo. Meu Deus, o céu depositou expectativa em Paulo. Deus depositou expectativa em Paulo. Deus falou, Paulo, tô te confiando o meu glorioso evangelho. Toma, faça bom uso dele. Deus depositou expectativa em Paulo. Deus tem expectativa em mim. Deus tem expectativa em você. Aí eu vou te perguntar, se Deus fosse dar uma nota para mim e para sua vida, que nota seria de 0 a 10? Será que a gente tem alcançado a expectativa de Deus? Será que a gente tem ficado de reforço? Será que a gente vai ter que fazer ali uma segunda prova? Ou será que a gente está agradando a Deus? Porque Deus colocou expectativa em nós e como é que nós temos correspondido a essa expectativa? Sabe, talvez você tenha melhorado já um pouquinho. Talvez você já esteja melhor do que ontem. Talvez nos últimos 10 anos você já abandonou um pecado. Mas a questão é, você está hoje onde era para estar? Você está hoje da forma que era para estar?
Você está hoje vivendo como era para viver? Você tem suprido as expectativas de Deus ou não? Nós precisamos parar de nos comparar só conosco mesmo, ou de nos comparar com o irmãozinho que está do nosso lado, que está capengando, coitado. E a gente precisa começar a perguntar para Deus: Deus, eu estou suprindo a tua expectativa? Deus, eu estou vivendo de forma de acordo com aquilo que o Senhor sonhou comigo, de que o Senhor sonhou para mim, que o Senhor preparou para mim? É com isso que nós devemos nos preocupar, em atingir aquilo que Deus designou para nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí o evangelho é para essa galera aqui que erra, tá? Que sou eu e que é você. Mas se o evangelho vem para trazer santidade e ele vem para o pessoal que está no erro, então vai ter que haver um confronto, vai ter que haver uma exortação. Então evangelho é bênção, é vitória, é paz, é alegria, é consolo, é conforto, mas também é confronto. Tá bem? Também exige mudança de vida, também é preciso se arrepender. Olha isso que a gente vai ver agora. Versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, quando Deus chama para o ministério, Ele mesmo dá força e dá graça. A mim anteriormente que fui blasfemo, fui perseguidor e insolente. Olha aí, Paulo ele está falando, eu era blasfemo, eu era perseguidor e eu era insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Então Paulo foi tudo isso, mas quando ele era ignorante. E quanto a mim e a você, que desconhecemos a palavra de Deus e muitas vezes somos desobedientes. Ai de nós, hein? Ai de nós. Versículo 14. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Isso aqui você tem que gravar no seu coração. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Que afirmação? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Qual é a missão de Jesus? Salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Eu não sei, eu sei que eu sou o pior. Paulo está falando, eu sou o pior. Agora, eu tenho certeza que eu sou pior que Paulo. E você tem que ter certeza que você é pior do que eu. Mas eu vou continuar tendo a certeza que eu sou pior que você. Por quê? Porque se eu não for o pior pecador que eu conheço, eu não me conheço direito. Se eu não sou o pior pecador que eu conheço, eu estou olhando mais para os outros do que para mim. Então Paulo está falando, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vírgula, e dos pecadores eu sou o pior. Então eu, Vitor, tenho que pregar Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas eu sou o pior. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Você tem que ser o pior pecador que você conhece. Porque senão, ou você não se conhece direito, ou você está olhando mais para os outros do que para você. Tá? Então, eu sou ruim demais, gente. Tem gente que me vê pregando, tem gente que me vê no altar, tem gente que vê eu falando da palavra de Deus, eu revelando, eu profetizando, e fala, esse menino é uma bênção, esse menino é muito usado, esse menino tem muita unção, coitado, mal me conhece, mal sabe o que passa na minha mente, no meu coração, mal sabe coisas que eu já fiz, que só Deus sabe, que Deus já me perdoou, tá no mar do esquecimento, mas, entende? Eu sou o pior pecador que eu conheço. E você tem que ser o pior pecador que você conhece. Aí a gente senta e aceita essa informação? Não. Aí a gente é confrontado pelo evangelho e muda de vida. Para que a gente ande em santidade. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Tá? Porque eu quero viver com Cristo. Porque Cristo é a minha esperança. Mas para isso eu tenho que entender qual é a obra dele. Nos salvar. E eu tenho que entender que eu sou pecador. Então logo eu tenho que me arrepender. Versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, ele repete que ele é o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Jesus está tendo paciência com nós, hein? Tem gente aqui que Jesus está tendo muita paciência, meu irmão. Teve com Paulo, mas tem hora que com a gente parece que tem que ter mais. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então, Paulo é usado como exemplo. Eu quero ser exemplo. Apesar de eu ser dos piores pecadores, eu quero ser exemplo. Exemplo de transformação. Jesus quer te fazer um exemplo. Quem sabe, eu sempre falo isso, já era pra você estar morto. No acidente, já era pra você estar morto. Numa doença que te pegou, já era pra você estar morto. Em algo que você usou e não deveria ter usado, já era pra você estar morto. Numa bala perdida que quase te atingiu, mas você tá aí, você tá vivo. Já era pra você ter desistido, mas você tá de pé. Já era pra você ter retrocedido, mas você tá avançando. Por quê? Porque Jesus quer te fazer exemplo. O que é isso? Jesus quer te dar um testemunho.
E aí quando ele te dá um testemunho, e quando as pessoas verem aquilo que ele está fazendo na sua vida, outras pessoas vão se render também aos pés de Jesus. Você tem uma missão, meu irmão. Você tem uma missão. Meu Deus do céu, o céu despejou expectativa em você, porque ele tem uma missão para você. Que missão é essa? É ser transformado. A sua missão é simplesmente se render a Deus. E aí Deus, que é o oleiro, vai pegar você, o barro, e vai fazer um vaso de honra. As pessoas vão ver que você era um vasinho quebrado, michuruca, e Deus transformou num vaso lindo, bonito, de honra, e vão falar, eu quero também. E as pessoas vão para as mãos do oleiro também. Você tem uma missão, a única missão sua é deixar Deus te mudar. A sua única missão nesse momento é deixar o Senhor te transformar. A sua única missão é reconhecer que sem Jesus você não tem nada, e dos pecadores você é o pior, você tem que se render nas mãos dele. É a sua única missão nesse momento, para que Deus te transforme, te dê um testemunho, para que você alcance as expectativas do Senhor e vidas sejam impactadas através disso. Amém? Tá conseguindo me entender ou eu tô muito louco nesse vídeo? Eu tô meio doidão hoje, mas eu acho que Deus está falando com você aqui poderosamente. Amém? Versículo 17. Ao Rei eterno, ele é Rei para sempre. Ao Deus único, só ele é Deus, não há outro. Ele é imortal. Ele é imortal. Ele não morre. Invisível. Ele é invisível. Sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Então, ele é o Rei eterno. Ele é o único Deus. Ele é imortal. Ele é invisível. E a ele seja a honra e a glória para sempre. Somente a ele. Se outro for rei imortal, podemos render glória também, mas só ele é rei imortal. Se outro fosse Deus além dele, poderíamos render glória, mas só ele é Deus. Se outro fosse imortal como ele, mas só ele é imortal. Se outro fosse invisível como ele, mas só ele é. Então só ele pode receber toda a honra e toda a glória. Os homens não podem. Os políticos não podem, os artistas não podem, os jogadores de futebol não podem, os líderes religiosos não podem, pessoas de muito nome na religião não podem. A mãe de Jesus, que merece ser honrada, que merece ser reconhecida como uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus, destacada entre todas as mulheres, recebeu uma honra que nenhuma outra recebeu. Ela é importante, ela é muito importante, ela com certeza é melhor do que eu, mas ela não pode ser glorificada. Ela não pode ser glorificada. Outras pessoas que criaram outras religiões não podem ser glorificados. Somente o Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível é que pode ser glorificado. Tem que ter essas 4 características. Tem que ter essas 4 características para receber honra e glória para todo sempre. Então, se não tem essas 4 características, não renda honra e glória. Mas se tem essas 4 características, só podemos estar falando do Criador dos céus e da terra. Esse merece toda a honra e glória. Amém? Versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Então, profecias foram lançadas individualmente para Timóteo. A maior profecia é a palavra de Deus, mas não se engane, Deus usa os seus profetas. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento da Bíblia, inspirado por Deus, ele está falando sobre profecia. Timóteo, você recebeu profecias. Aí tem gente que lê os ensinos de Paulo e quer falar que profecia não existe. O próprio Paulo está falando de profecia. Então, Timóteo recebeu palavras específicas, recebeu profecias sobre a sua vida. Para que, seguindo-as, ele recebeu uma profecia, mas cabia a Timóteo seguir a profecia, seguir o caminho que a profecia apontou. Aí, Deus fala, você vai ser médico. E você fica sentado, esperando o jaleco branco te vestir.
você tem que estudar, você tem que virar madrugada lendo, você tem que passar no vestibular, você tem que ir para faculdade, você tem que fazer residência no hospital, aí você vai se formar, aí você vai vestir o jaleco branco lindo, vai ganhar aquele negócio que põe no ouvido e ouve o coração na sua formatura, que eu não sei o nome. Deus falou lá atrás, mas você seguiu a profecia. Tá? Aí Deus falou, eu vou te dar um negócio próprio, mas você não sai do negócio que você trabalha para o outro. Aí como que Deus vai te dar um negócio próprio? Você tem que sair do negócio que você trabalha para o outro, você tem que abrir o seu negócio próprio. Aí você vai ralar pra caramba. Vai ser difícil, mas Deus vai te abençoar. Então Paulo está falando, Timóteo, você recebeu profecias e você deve segui-las. E aí você vai combater o bom combate. Versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, tá falando, se você seguir aquilo que Deus te deu, você vai manter a sua fé e uma boa consciência. Boa consciência que alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Então, quem é que naufraga na fé? Quem perde a boa consciência. Se eu sou uma pessoa consciente, eu não naufrago na fé. Se eu não sou uma pessoa consciente, o que isso significa? Significa que eu já deixei de me ver como o pior dos pecadores. Significa que eu sou alguém que está pecando e já nem está se importando. Está se afastando de Deus e nem está percebendo. A minha boa consciência, ó, foi embora, o vento levou. E aí eu vou naufragar na fé. Mas enquanto eu viver na palavra, lembra? Paulo começou o capítulo 1 falando de sã doutrina. Palavra, Bíblia. Enquanto eu seguir as profecias que Deus me deu individualmente, palavras de Deus que vem através dos profetas para minha vida. Enquanto eu ficar nisso, manter a minha fé e saber que Jesus veio me salvar, eu sou dos piores pecadores, eu não naufrago na fé. Agora, quando eu me desviar da palavra, quando eu me desviar do destino profético que Deus me deu, quando eu esquecer que Jesus veio para me salvar e que eu sou pecador, que necessito me arrepender, e quando eu viver uma vida já sem consciência de nada, a lá vão ter, aí eu vou naufragar na fé. Tá? Então, eu não quero naufragar na fé, você também não. Se firme na palavra, ande em direção ao destino profético que Deus te apontou, saiba que Jesus veio para te salvar na cruz do Calvário e não só para fazer a sua vida um mar de rosas, que você é o pior dos pecadores e que você precisa se arrepender. Amém? E aí, vivendo assim, você não vai naufragar na fé, mas você vai andar sobre as águas. Amém? Esse é o capítulo 1, que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, eu te espero aqui amanhã no capítulo 2.